Esse é mais um episódio do Até Posso Podcast. E hoje, para você que quer saber todos os segredos sobre o mercado de dublagem, como eu viro dublador, como eu ganho dinheiro com a minha voz, a gente trouxe a melhor pessoa para responder você, com muitas piadas, muitos trocadilhos, a voz que marcou a sua infância, a minha infância, Fred Mascarenhas. Brigadaço pela sua presença. Obrigado, cara. Prazerzão receber você aqui. Tamo junto. Cara, eu acho maneiro esse negócio aí. Obrigado, tá? Parabéns aí pelo Até Posso. Prazerzão estar aqui. Conseguiram me trazer? Eu consegui. Agenda mais difícil do Rio de Janeiro. Impossível conseguir espaço na agenda desse cara. É claro, ficar só jogando videogame, né? Eu não vejo as mensagens. Mas você fala assim, referência da minha infância. Caraca, eu me sinto muito velho. Que a galera fala assim, caraca, você fez parte da minha infância. Eu falei, cara, eu tenho 20 anos de dublagem. Tinha gente com 8 anos assistindo minhas dublagens. Passou muito rápido, a ficha não caiu ainda. Mas você começou muito novo na dublagem também. Nada. Não, Mas você assim, começou com quantos anos? 26. 26. É novo. É no novo. mercado de dublagem, É novo, né? é novo velho, um velho novo, né? Não, eu digo assim, pra dublagem eu acho que é mais... Assim, não tem idade pra começar a dublar, né? A voz não tem esse negócio, mas eu acho que pra uma pessoa começar uma carreira, 26 anos é tarde, né? É tarde, era pra estar já assim, um advogado renomeado, um médico que sabe abrir uma pessoa direito. Mas aproveitando esse gancho, como é que se deu a sua entrada no mundo da dublagem? Você começou a sua carreira de dublador com 26 anos. Antes disso, você já era ator, já trabalhava com arte ou não? Já, desde moleque, violão, teatro, sempre fui envolvido com dança, sempre fui envolvido com sempre. Mas você sempre encarou isso como uma opção profissional ou como um hobby que depois você assumiu que era uma profissão? Desde moleque, eu queria ser que isso fosse profissional. Eu queria ser de uma banda, né? Eu queria ser um dançarino famoso. Não é famoso, mas assim, consolidado, né? E respeitado no mercado. Mas a cultura familiar, não, cara, sou militar, pô, vai fazer uma prova, teu primo é advogado, que eu não sei o que. Aí fui indo, vai fazer as coisas, estudando aí. Fui militar, estudei educação física, mas não terminei. Fui para desenho industrial, não terminei. Fiz turismo, não terminei. Eu falei, eu vou dublar. Eu vou dublar. Se nada der certo na vida, eu viro dublador, né? Eu viro dublador. E como se deu essa ideia da dublagem? Você já estava vindo no teatro como ator? Ou você fez o teatro, você virou ator para se tornar dublador? Assim, nunca passou pela minha cabeça dublar. Nunca. Sempre gostei. A gente sempre gostou. Quando é criança, você fica fazendo as vozes, imita, decora filme, faz essas coisas todas, né? Mas eu sempre fui ator, mas nunca passou pela minha cabeça. Eu tava dando aula eu fazia educação física, estava estudando. Eu tava dando aula numa academia e tava passando de ônibus, aí vi escrito curso de dublagem. Eu falei, opa. Foi sua primeira faculdade, foi educação física? A primeira coisa que você pensou profissionalmente? Não, foi turismo. Turismo. Turismo, desenho industrial, turismo e a educação física foi a última. E já foi a terceira tentativa a terceira ali. tentativa. 1, dois, três, Aí eu saí da academia, morava em Paquetá. Aí eu falei, vou pegar ônibus pra pegar a barca. Passei em frente ao Clube Municipal ali na Tijuca, ali, essas penas, não sei o nome da... Acho que não é o nome da Ali praça. na Doc Lobo, aqui no Rio. por ali. Uma rua conhecida aqui no Rio. É o Clube Municipal da Tijuca, não é essas penas, mas é por ali. Aí, vi curso de dublagem, falei, desci. Puxei lá a cigarrinha, desci. Dublei a cigarrinha agora, né? Aí fui lá, conheci o Leonel Abrantes, que foi um professor, né? Aí eu falei, cara, vou largar tudo. Quando eu cheguei em casa com essa ideia, a galera, tá maluco, cara. Não sabe o que tá fazendo a tua vida, não. Isso com que idade, mais ou menos? 20... Por aí. Tinha acabado de sair do quartel, também saí com uns 24, então foi nesse meiozinho, assim. E aí você começou fazendo esse curso de dublagem? Com o Leonel Abrantes, fiz com ele um tempão. Eu falei, cara, parei tudo que eu tava fazendo. Vou ficar só em casa. Eu ficava em casa assistindo filme dublado, fazendo roteiro pra aula de dublagem. Eu pegava os filmes e ficava fazendo roteiro pro professor. Aí o professor me deu bolsa. Aí eu ficava lá com ele, sabe? Aí, cara, não parei mais. Cara, é isso que eu quero. Pá, direto, de manhã, de tarde, de noite. Mas respirava isso. Falei, é isso que eu quero. Aí a galera em cima de mim, cara, e agora? O que eu tô fazendo? Eu falei, não faz isso não, não faz isso não. É isso que eu quero. Engraçado, meus pais falavam, mas me apoiavam. Minha família toda contra. Eu namorava, o pai da minha namorada falou assim, cara, vai fazer outra coisa, mas você tá precisando, toma aqui o dinheiro da passagem. Aí ele me deu já com 26 anos, olha isso, mano. 25, chegando nessa fase aí, que eu comecei a dublar, mas comecei a ter esse tempo de estudo, demora um ano e pouquinho, né, que eu demorei. Aí, mano, hoje em dia, os filmes que eu dublo, não mais, né, mas os primeiros filmes que eu dublei, eu comprei o DVD e fui lá dar pra ele, na casa dele. Falei aqui, obrigado pelo que você fez por mim. E quais foram os primeiros filmes que você dublou?
Os Croods foram os grandes, né? Já tem um tempinho já, hein? Mas os Croods já tinha já uns 3 anos de dublagem. Mas comecei já a fazer muitas coisas. Foi Croods, depois veio os mais famosos, Tartaruga Ninja. Mas tinha feito já personagens fixos em séries, tipo Isa TKM. Aí, mano, aí coisas da MTV. Quando eram dubladas essas coisas ainda, né? Vou fazer um negócio que eu sei que você que tá vendo gosta, você tá esperando por isso. Vou pedir desculpa pro Fred, porque eu sei que todo dublador odeia que a gente peça pra fazer... imitar. É isso? Pra fazer isso, né? Vai, imita, faz a voz do Donatello, né? Mas eu sei que as pessoas estão esperando isso. Eu não vou esperar até o final do episódio, Não. correndo o risco de perder a retenção, inclusive. Mas, Dá uma você palhinha. imita pra gente. Imita é muito bom, né? Imita, né? Imita aquela voz que você faz lá, se auto-imita. Mas aí você tá falando dessas vozes que você deu vida. Não vou falar as vozes que você fez, que acaba sendo demérito pro trabalho de vocês. Mas essas vozes que você personificou, que você deu vida, você consegue ativar a nossa memória afetiva aí. Você viu que foi uma forma mais elegante de falar, imita aí as vozes, né? Uma galera faz isso, imita aí. Teve um cara que falou assim, filho, fui numa festa, né? Aí o cara sabia que eu dublava o Donatello, né? Aí ele falou assim, filho, olha como é que ele chegou pro filho dele, filho, ele sabe o filme do Donatello? Aí o moleque, sei, é ele. Aí o moleque olhou e fez assim, ele acha que o que é Donatello, cara? Tem nada a ver, ele é verde, sei lá, tem uma bandana. Pai. Aí não, eu falei, explica pra ele, cara. Aí não, ele faz a voz na tela. Aí o moleque, tá. Vou jogar ele pra irmão. Não adiantou nada. O pai empolgadão, filho, nem aí, né? Não explicou, mas eu faço. São várias vozes, né? Eu tive sorte de fazer. Assim, sempre quando eu falei que quando a gente era criança, a gente fazia as vozes, né? Então eu dei uma sorte, cara. Assim, eu falo que mexeu muito comigo esse universo da dublagem. Por causa dos personagens que eu brincava quando eu era criança. Tipo, Donatello, Gênio dos Smurfs, Riquinho Rico. Só vieram coisas assim pra trás que eu fazia. Eu ficava em casa. Lá, 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 lá. Ah, Gemafete, me ajuda. O Gargamel tá vindo pra cá. É genial. Cara, é muito bom. Eu brincava de fazer isso. Hoje em dia eu faço só a voz do gênio. Né? O Donatello também, que eu ficava lá, Santa Tartaruga! Galera, corre, corre! Só que antigamente a voz era mais caricata dos tartarugas, né? Era coisa, Master Splinter! Quem fazia era o Simões na época. Aí hoje, quando eu vi essa parte já mais natural, eu comecei a fazer. Mas o Donatello é assim mesmo, é assim. Galera, o destruidor tá vindo pra Nova York. Vambora! Que é uma coisa mais seriona, né? Já é mais séria. Tem o melhor amigo do Homem-Aranha também que eu faço, que é o Ned. Tem aquela cena icônica que ele traz os Homem-Aranhas, né? Que eu fiquei doido quando eu dublei, que fica lá, ele fala assim, achar Peter Parker! Aí aparece ele assim, é só um cara qualquer. Cara, é só o Tobey Maguire na frente dele. E quanto tempo levou pra você, desde que você entrou no mercado da dublagem, pra conseguir se consolidar e conseguir fazer essas vozes grandiosas, pegar os personagens grandes? Porque leva um tempo, né? É um mercado muito fechado, não é? É um mercado, assim, é o audiovisual, só que da voz, né? Então só o áudio sem a voz. Tipo, você sabe como é que você também trabalhou com produção, você sabe como é que é. Então, assim, os diretores vão conhecendo você aos poucos. Então, o diretor não te conhece. Aí tu vai lá, faz uma pontinha com ele. Opa, gostei. Vou dar uma paradinha maior pra ele. Opa. Aí vai dublar em outro estúdio com outro diretor que esse aqui falou pra ele. Aí, pô, maneiro, esse cara manda bem. Testa lá, pum. Aí você vai nesse trabalho de war, de conquistando os terrenos, né? Aí a galera vai te conhecendo, vai te dando oportunidade. Aí você vai começando já a construir sua carreira. Aí vão te dando umas coisas mais importantes. Então vão te encaminhando. Então demora, assim. Eu acho assim, é um tempo de... sei lá, é uma matemática mais ou menos pra mim. Do mercado todo te conhecer, de 2 a 3 anos. Todo mundo te conhecer na dublagem. Todos os diretores, todas as casas, todo mundo entender, que saber que você é um profissional, que você, enfim, tem posturas, que você, enfim, pode segurar alguns personagens, outros não, ou todos. Depende muito da... né? Então, uns 2, 3 anos, eu acho, assim, que é mais ou menos a matemática de geral. No seu caso, levou mais ou menos uns 2, 3 anos pra começar a fazer. Tipo, os Croods eu demorei por aí, uns 2, 3 anos. Aí foi o primeiro filme de cinema que eu fiz um personagem principal, sabe? Aí depois eu comecei a fazer outras coisas, né?
E como funciona esse processo da dublagem para quem não está familiarizado com isso? Porque muita gente acha que é só chegar lá, botar a voz, traduzir, agora eu vou falar em português o que o cara fala em inglês. Como é que é esse processo? Como é que chega para você? Precisa dublar um filme. Vamos chamar o Fred para dublar. A partir daí, qual é o processo? Então, o diretor recebe o filme, a produção, né? Diretor de dublagem, Isso, ele recebe a produção e... A gente fala filme, mas é no geral. Filme, desenho, a gente fala filme assim, generalizando a produção, tá? Ele recebe a produção, enfim, já, né? Aí ele escuta. Ele escuta o personagem, vê e escuta. Fala assim, pô, essa voz, tal, combina com o Fred. Essa voz combina com o Jonas. Essa voz combina... Aí ele vai ligando os dubladores. Até a própria imagem, às vezes influencia. Sério? Às vezes o cara um cara que tem uma voz pesada, que é um cara fortão, um bordão assim, bota um cara que tem uma voz pesada porque pede. Né? Então, assim, isso influencia o nosso metabolismo, né? Nosso biotipo, ele mexe, ele ajuda. Mas aí você pode escolher de prima a voz que você quer, ou você escolhe 3 dubladores com a voz parecida, manda pro cliente, aí lá ele escuta, opa, quero essa. Existe, então, um banco de vozes que o diretor tem ali para poder escolher essas vozes, ou não? Ele já sabe a voz dele. da cabeça dele. O Fred tem a voz tal, o outro dublador tem tal voz, e aí... Ele não fica ali pesquisando, tem uma voz grave, vou ali no computador. Não, da galera que ele conhece. Aí que vem esse trabalho de você... Voz de policial, aí tem 500 opções. Não tem. É realmente o tempo que o diretor conhece todo mundo e sabe se o cara tem aquele tipo de voz e vai entregar aquele determinado trabalho numa qualidade que ele tá precisando pra dirigir a pessoa. Entendeu? Então, isso tudo influencia pra galera que tá começando, pra galera que quer estudar, enfim. Tem esse processo todo que é um processo que leva um tempinho, né? De você conquistar o coração da galera, de você conquistar o seu espaço, sabe? O cara saber em que prateleira você vai estar, se é principais, se é normal, se é só a galera do vozerio, ou fazer tudo junto, então... Vozerio, pra galera que não tá ligada. Vozerio é aquelas vozes de fundo. Tô conversando com você, não tá eu e você num bar. Tem geral falando lá atrás, né? Aquelas conversinhas de... Isso geral faz. Mas você consegue ver na dublagem que tem pessoas que fazem só protagonistas, tem pessoas que fazem só antagonistas e pontas, e vozeirista, tem galera só do vozerio das pontas, mas você consegue já determinar ali quem é que se encaixa melhor em cada prateleira dessa, entendeu? Mas todo mundo faz tudo, óbvio. Mas se você for um cara que for bem desenrolado, profissionalmente, um cara que sabe segurar um papel bom, o cara vai sempre te botar pra fazer umas paradas. Pô, isso aqui é difícil pra caramba. Tá botar um ator que vai segurar aquele pepino, é igual um audiovisual, pô. Igual um filme, igual uma novela. Tá botar um cara que segura um protagonista, né? Então, a dublagem é um trabalho de ator. E aí você foi escolhido, o diretor, escolhi o Fred. Qual é o próximo passo? Como é que isso chega em você? Você recebe um texto? Nada. Você recebe o filme inteiro? Opa, vou ler o filme Quem aqui. dera. Vou ter 3 meses pra criar essa voz. Quem dera se fosse assim, levar o texto pra casa, mano. Seria um cenário maravilhoso. Mas não pode pelas questões de confidencialidade, né? E às vezes não tem tempo também, vai imprimir, mandar pro cara, enfim, né? Várias coisas. Não. É tudo na hora. Se chegar lá, só vai saber determinar o teu tempo que você tem de gravação, né? De gravação de estúdio lá e... Vocês ganham por hora ou por obra? É por hora. Por hora. Então, determina... Tem um cálculo que a gente faz lá, né? Dividindo o texto junto com o vídeo e faz um cálculo de hora do dublador. Aí, vai ficar 4 horas dublando esse filme aí. Aí... Esse cálculo, quem determina isso é o estúdio que determina pra vocês. A produção. Não é o dublador que fala, eu vou levar 8 horas pra... Tipo pedreiro, né? Não, isso eu faço em 15 dias. Você vê o cara tá 45 ganhando diário. Até porque, tem uma hora, vou dar uma enrolada aqui pra ele ficar umas 3 horas. Errei! Tá irritado, peraí rapidinho que eu vou ali fazer um gargarejo, aí mata uma hora e ganha, não. Você tem um cálculo exato justamente pra isso, pra controlar, né? Pra controlar. Não tô falando que a galera vai querer enganar as pessoas, mas... Pra gente saber quanto tempo vai demorar de estúdio, quanto tempo o diretor vai precisar pra usar o estúdio, quanto tempo ele vai usar aquele dublador, se o dublador realmente vai fazendo naquele tempo. Mas o cálculo não interfere no nosso valor. Se você tá programado pra ganhar 4 horas, se terminar em 2, tu vai ganhar 4. Entendi. Se tu passar de 4, tem que ganhar excedente. Mas se o dublador enrolou muito, a gente fala, cara, olha só, enrolou aí, né, mano? Já conheceu muito dublador assim? Não, mas não acontece não, assim. Eu nunca vi, assim, passar assim da hora. A gente sempre sabe, até porque, por exemplo, se eu sei que o trabalho é de 4 horas, sei que o dublador faz em 3, eu boto em 3,5 pro cara, quando eu vou dirigir, eu boto um dublador de 3 horas e meia. Segura. Então a gente sabe onde a gente tá pisando. Nunca mas aí quando é definido que você vai ser aquele dublador, qual é o próximo passo? O diretor já te chama pra você ir dublar? Ou você fica sabendo antes, minimamente, Nem qual sabe. é o filme, qual é o personagem, Às quem é um vezes ator fala. que faz...
Às vezes fala, ó, chegou um filme aí com aquele ator que tu faz, tá? A gente vai precisar de 4 horas. A produção vai te ligar. Ou então manda mensagem, ó, Fred, uma parada pra você gravar aqui e tal. Eu chego lá, quando eu vejo, é um cara que eu já faço. Então não tem muito essa coisa de chegar lá e falar. Só quando o diretor realmente quer falar. É bom aqui, o cara que você já faz um tempão entrou no filme aí, tal, sabe? Então, já aconteceu de um filme que eu fui dublar, que tinham dois atores que eu fazia. Aí a diretora me chamou e falou assim, ó, você pode escolher, mas eu prefiro que você faça esse. Eu falei, pô, diretora, né? Não, porque, assim, até porque ela é incrível, a diretora é maravilhosa. Inclusive, me dirigiu no Truque de Mestre agora, a Andrea. Falei, cara, show de bola. Porque se ela decidiu, é porque ela conhece toda a produção, né? Então, mas geralmente é isso mesmo. Você chega lá e faz na hora, né? Ou sabe ou não sabe. No caso do Tartaruga Ninja, eu pirei. Falei, 4 horas, você fica curioso. 4 horas é muita coisa de dublagem. É muita coisa pra um filme, assim. Só que não eram 4, a gente gravou em 10. Foram picados os dias. E a questão da construção da voz, esse processo criativo de vocês? Você chega lá e aí, na hora, você coloca a sua voz e o diretor vai ajustando? Ou você tem um tempo de ouvir a voz original e tentar se aproximar daquela voz? Ou a pessoa quer a sua voz, independente de ser parecida ou não com a voz original? Como é que funciona esse processo aí? A liga, né? Cara, é instantâneo. Quando você chega, se o diretor já te chamou, ele sabe o que eu dei pra você. Ou não. Mas como ator, a gente tem que... Por isso que tem que ter um preparo muito forte de ator, sabe? Até hoje eu aprendo muito na dublagem e procuro sempre me questionar como ator, assim como toda profissão. O cara que é médico tem que continuar estudando, o cara que é advogado tem que continuar, não adianta. Então a gente não tem que parar, nunca, tô bom, sabe? Mas a gente chega na hora, a gente tem que ter o time de olhar e ver o que tá acontecendo na cena. Pô, tá pedindo isso? Então vamos assim. Porque, na verdade, assim, até quando eu dou aula, eu dou muita aula pra uma galera, escuto muita galera também falar pra mim, tá? Meus amigos de trabalho, o pessoal que me dirige. Na maioria das vezes, quando você envolve o teu sentimento, tudo já flui. Então, quando você entrega o teu sentimento igual o sentimento que o ator tá lá, você consegue trazer todo aquele universo. O jeito que ele vai falar, a expressão, claro que você tem essa voz, é assim, tem que falar assim o tempo todo. Mas você vai entender por que ele fez aquela voz e você tem que sentir por que ele fez aquela voz. Entendeu? A gente tem que estar livre de tentar entrar com alguma técnica, pensar mais em sentir. A técnica tem que fluir naturalmente. Igual dirigir. Você está dirigindo lá, inicialmente sabe que tem que passar mais. Daqui a pouco você está passando sem perceber. Plá, 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 plá. Entendeu? Mas não sei se eu vou usar a expressão certa, se eu tiver errado, me corrija aqui, por favor. Mas a criação... Então não fala não, próxima. Tá é isso, muito obrigado. Mas a criação da voz, então, ela surge naturalmente. Não é que você fica em casa testando várias vozes e fala, um dia que eu tiver que dublar uma criança, eu vou fazer isso. O dia que eu precisar dublar um adolescente... Não, a gente você tem um banco de vozes na sua cabeça pra vocês sacando assim, essa é aquela voz que eu... Aquela imitação que eu sei fazer, cabe aqui. Cabe, Quando a gente estuda, a gente passa por todo esse processo, né? Como eu dou aula, então eu passo meus alunos todos os processos. Desenho, fazem vozes femininas, vozes masculinas, vozes caricatas, não caricatas, produções, animes e reality. Então, a gente já começa a entender o nosso organismo para onde é que a gente vai. A gente já sabe, naturalmente, que a gente tem um registro de voz. Por exemplo, o registro é a minha extensão vocal. Eu faço personagem de 17 até 33 anos naturalmente. Então, se passar disso, eu tenho que dar uma equalizada para poder tentar fazer... Isso você fez um teste para isso? Existe uma tabela ou você se coloca nesse lugar de acordo com a sua experiência? Isso você, enquanto diretor de dublagem, os diretores têm essa percepção? Tem percepção, não tem uma tabela. Tipo, a voz de 17 vai lá, Fred. Não tem uma tabelinha, não. Ele já sabe já mais ou menos onde alcança. E eu me conheço também, né? Tanto que a maioria dos personagens que eu faço são adolescentes, que minha voz é de adolescente. Tipo, eu tenho 47, mas eu não tenho voz de 47. Mas, se eu pegar um personagem que tenha 47 anos, eu também posso fazer. Se eu entregar a personalidade e a vida daquele personagem. E se realmente o autor não tiver uma voz muito parecida com a minha, né? Que é o meu caso. Se fosse um ator e tivesse que ser dublado, vamos colocar um cara que tem uma voz parecida com a minha pra colocar. Já aconteceu com você ou com algum outro dublador que você conheça de botarem o dublador que tem a voz completamente diferente da voz original, porque entendeu-se que pro contexto brasileiro aqui funciona mais do que a voz do próprio ator? Já acontece muito isso. Aconteceu comigo no Ted Lasso, que o Thiago maravilhoso me colocou pra fazer, e o cara tem uma voz, uma coisa assim, né? E eu falei, caraca, o maluco é mais velho que eu e a vozeirão dele. Aí o Thiago, cara, mano, aí tinha que ser você. Aí consegui fazer de uma forma mais carregada que ele, né? Foi uma coisa muito mais
trazendo mais a personalidade, o jeito dele, que era muito sério, muito centrado, ele fala muito assim, sabe? Mas eu não cheguei no grave dele, mas eu encaixei, se eu fosse aquele corpo ali, eu encaixaria. Então, mais ou menos que funciona assim as coisas, né? Mas assim, por exemplo, teve o caso do Mário Jorge no Mate, do Carros, e de um desenho que eu faço chamado Tubacão. Que o desenho, quando eu fui fazer o teste, foi até o nosso querido Flávio, né, que fazia a voz do TC, quem deixou a gente, gordinho, maravilhoso. O Tubacão, ele tinha uma voz, quando fazia o teste, ele tinha uma voz assim. É um desenho lindo. Eu adoro esse desenho. Um garotinho que achou um tubarão na praia que é um cachorro. Ele levou pra dentro de casa. Então ele cuida do cachorro escondido em casa, esses pais não sabem. Então ele tem que dar peixe pro cachorro, sabe? Ele anda na água, sabe? Ele tem essas coisas assim, muito maneiro. E quando eu fui fazer o teste, ele tinha uma coisa mais. Peixe, fish. Eu falei, cara, ele é muito bolinha, ele é muito fofinho. Cara, eu falei, Flávio, ele é muito fofinho, cara. Ele não tem essa voz assim. Vamos tentar fazer diferente? Ele falou assim, vamos, manda o teste, vê se eles aprovam. Acho que foi a Netflix. Aí eu falei, faz. Aí eu fiz assim, Tubacão, peixe. Então ficou fofinho. Aprovaram. Porque na nossa, eu falei, cara, funciona. É tão fofinho ele. Vai tirar essa coisa do fofinho dele. Por mais que lá eles tenham feito. Se você faz uma produção, eu quero essa voz pra esse personagem. Não muda, né? Mas a Netflix gostou e a galera adora. Adorei. Ele ia ficar mal. O pessoal ia ter medo do Tubacão aqui pra gente. De repente lá fora funciona. Mas é pra gente, né? Então eu deixei ele muito fofinho. Muito, foi bonitinho. Então, assim, existem esses casos que você pede pro diretor. Vamos tentar mudar pra fazer uma parada diferente? Bora. Funciona. Às vezes cabe, às vezes pede. O Mário Jorge, quando fez, até um cara pra você trazer aqui, que fez o mate lá do carro, ele botou... Acho que ele fala muito sobre isso. É incrível. É um exemplo de vida. Né? Ele foi minha referência na dublagem. O Mário, inclusive. Adoro ele. Que era uma coisa mais texana, né? Aí ele botou, não sei o que, mate, né? Aquela coisa do mineiro, sabe? Então ele mudou completamente pra trazer pra gente. Regionalizou, né? Regionalizou, exatamente. Isso aqui é legal da gente poder regionalizar, trazer pra nossa cultura. Só um minutinho que eu preciso tossir, galera. Não tô conseguindo me segurar. Engole ou cospe, Faquinho? Tem duas opções na vida sempre, né? Engole ou cospe? Nem tudo o diretor pode decidir. Às vezes é o cliente que decide, né? E voltando um pouquinho na história da dublagem, você falou da questão do ator. O ator, a dublagem é uma especialização de ator, né? Você começou a fazer o curso de dublagem e depois você se preparou como ator? Ou quando você faz o curso de dublagem, automaticamente você já sai ator? Não, o curso de dublagem é uma vertente. Então, tipo, medicina, assim, um exemplo, né? Tu se forma como médico e dali tu vai fazer cardiologista, né? Então, ator é isso. Você se forma ator, aí você vai pra dublagem, cinema, TV, teatro, aí por aí você vai, escolhe pra onde você quer transitar. Mas o curso de dublagem não forma, o que forma é o curso de ator. E pra dublar tem que ser ator. Até 16 anos não precisa, a criança pode fazer um curso de dublagem, um adolescente, e já cai dentro do mercado de trabalho. Mas depois disso tem que ter o famoso RT. Mas assim, não impede da pessoa... Fred, eu tenho 30 anos, mas não sei se eu quero fazer dublagem. Faz um curso pra você sentir, pode fazer qualquer curso de dublagem, cara, pra ver se realmente ele quer. Eu já tive lá alunos meus, médico, ortopedista, mecânico de helicóptero. Tudo que eu gostava de dublagem, queria testar pra ver o que era. E teve gente que seguiu, teve gente que não seguiu. Gostei, mas não é pra mim. Gostei, vou fazer teatro. Ou então vai fazendo junto. Sabe, fazer teatro e dublagem junto. Vou fazer ali pra poder, quando terminar junto. E por aí vai, mas depende da pessoa, tem que gostar, né? Mas é um mercado muito fechado, né? A pessoa vai fazer o curso de dublagem, ela sai capacitada a dublar, mas ela não vira dublador. Do nada, né? Fui lá, fiz o meu curso de dublagem com você, peguei meu DRT de ator... Faço o quê com isso? Como é que eu consigo ganhar dinheiro com isso, Fred Mascarenhas? Como é que você entrou nesse mercado aí pela primeira vez? Cara, eu falo... Todo mundo pergunta isso. Mas é um mercado muito fechado. Eu quando entrei, não conhecia ninguém. Então, pra mim, já não é fechado, não era fechado, né? E eu penso assim, que eu falo pra todo mundo, né? Até como eu, né? Aprendendo ainda a dublar, aprendendo ainda a minha profissão, eu também lecionando, eu falo pra galera, gente... Você só tem que fazer o que vocês gostam e saber seguir o caminho da disciplina. Estudar com profissionais que são reconhecidos no mercado, tanto teatro quanto dublagem, e você vai conseguir furar qualquer bolha. O cara que nasceu, que cara quer ser, sei lá, eu quero ser militar. O cara vai estudar. É um mercado fechado? Mas se ele não estudar, ele não vai entrar no mercado fechado. Então, para mim, todos os mercados são fechados. A partir do momento que você fecha sua cabeça.
né? Então você tem que estar preparado. Fred, eu gosto, vou fazer, vou estudar, vou me entregar, vou. Então, cara, não existe, não é, panela. Pra entrar na panela, né? Mas tem essa lenda no mundo da dublagem, né? Que tem a panelinha dos dubladores, que tem o grupo dos dubladores, que o dublador X é do grupinho tal, e o dublador Y, e eles não se... Existe isso ou é uma grande lenda Todo urbana? trabalho tem os seus bolinhos, os seus grupinhos. Mas, assim, vai de você ser um profissional que seja tranquilo para poder trafegar em todos os lugares, né? Porque se você é um profissional bom, e eu tenho... Na verdade, assim, não é um grupo que se fecha. Às vezes, por exemplo, você trabalhou com produção, você sabe. Então, você vai escolher um ator, aparece um cara, sei lá, tu é no que você está acostumado. Então, você precisa rápido de entregar isso. Você precisa escalar rápido. Você precisa para poder já escalar outro. Então, tu vai no teu automático. Então, cria-se sem querer um nicho específico do aquele diretor que chama a galera ali, que é muito... Ele chama com mais frequência do que outras. Aí, às vezes, tu tá assim, passou um cara, caraca, depois não chama esse maluco. Aí tu, pum, chama o cara. Então, assim, não é uma panela que, ó, só gente, hein? Ninguém mete. Pode ser que tenha, não sei. Não sei. Mas se você for um cara que manda bem, que você é bem relacionado, o cara vai te ver, vai te chamar, você vai naquele canto, daqui a pouco você vai em outro, daqui a pouco você vai estar em todos os lugares. Depende de você. Saber se comportar, saber estar no meio dos teus amigos, ser um profissional... respeitado no trabalho, respeitar as pessoas, respeitar seus colegas, respeitar a sua profissão. Você vai conseguir trafegar em tudo quanto é lugar. Você vai conseguir trabalhar na UPA, trabalhar no hospital particular. Então, assim, todas essas coisas de questão de bolha, de nicho, depende única e especificamente da sua personalidade. Né? Que você seja uma pessoa tranquila. Entra mudo, sai calado, seja educado, bom dia, boa tarde, boa noite. Saiba se comportar no estúdio, saiba se comportar com o seu diretor, saiba se você errar, pedir desculpa depois, você reconhecer os seus erros, que a gente é humano, a gente pode, de repente, se aborrecer com alguém, ou, sei lá, de repente tratar mal, vai lá, pede desculpa, foi mal, não estava num dia legal, ser sincero, e por aí você vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. Só depende de você, não existe isso, sabe? Tu tá aqui, quanto tempo tu queria fazer isso? Tem um tempo já. É um mercado fechado? Quantas pessoas querem fazer um podcast e trazer uma galera maneira? Você não conseguiu? Porque você gosta, você se dedicou, o cara da câmera também, o diretor também. Tá aqui porque a galera conseguiu, porque todos os mercados são fechados. Você que abre, pô. É você que abre. E o que mais queima a pessoa nesse mercado? Além, é claro, das questões de postura, que a gente sabe que para todas as profissões, mas enquanto dublador especificamente, o que o cara faz que... Cara, isso não é legal você fazer, porque isso vai te queimar, vai te fechar portas. Então, várias coisas. É comportamento, né? É o comportamento no geral. Mais do que a técnica. Mais do que... Porque às vezes você pode ser um cara que às vezes nem sabe dublar, assim. Assim, é normal. Como toda profissão, os profissionais que são bons, que são médios, que são... Não, aí você sabe tudo, não assim. Não é uma maldade nem eu apontar quem é quem, mas toda profissão, não adianta. A gente sabe que tem uma galera que manda bem, manda mais ou menos, a gente sabe. Mas se o cara for uma pessoa bem relacionada, então o cara vai conseguir trabalhar em todos os lugares, sabe? Então se for um cara que é um cara turrão, um cara que reclama, um cara que chega muito atrasado, um cara que não reconhece os erros, um cara que às vezes sem querer se aborrece alguém, mas que eu falei, não vai lá e reconhece, pô, desculpa, perdão, o que aconteceu. Então isso realmente, pô, cara, não vou chamar esse cara dá problema, pô. Fui escalar esse cara brigou comigo, fui chamar, entendeu? Passei o cara não dá bom dia. O cara não é isso, é a postura da pessoa. Sempre é a postura. O comportamental Comportamental interfere o ser humano em todas as áreas da vida dele. Todas as áreas. E na questão do investimento da preparação do dublador, além, obviamente, do curso de dublagem e da formação como dublador e ator, o que você acha legal pra galera fazer que... Às vezes pode nem estar tão diretamente ligado ao ofício do dublador, mas que te ajuda como dublador. Como dublador? Assim, a da parte técnica, né? É bom como cara ser ator fazer tudo, né? Canto, o cara... Independente, dança. Porque às vezes ele pode dublar um filme de dança, tem um termo técnico, entendeu? Às vezes o cara vai ter um filme que ele vai precisar cantar. Então, ele precisa saber a técnica de cantar, saber o que está acontecendo ali para ele poder trazer. Porque o ator ele traz ferramentas para poder imprimir no trabalho dele. Por mais que seja só a voz, né? Então, assim, o dublador vai saber imprimir e ajudar o diretor naquele determinado momento, sabe? Naquela parada. Eu estava dublando até o Truque de Mestre agora com a Andréia, maravilhosa. E traz uma coisa dessa pra gente, né? Dos memes. Então, tinha uma coisa que o personagem estava falando assim, pô, aí que vem a reviravolta. Mas no inglês estava plot.
plot twist. Eu falei, pô, André, a galera fala plot twist. Ela fala, então coloca. Então, tá vendo? É uma coisa que é um tráfego meu, porque, tipo, nicho nerd, coisa geek, a galera fala muito plot, é gíria da galera. Então, a gente tem que saber estar em todos os lugares. O ator, ele tem que saber estar em todos os lugares, tem que ser observador, observar tudo na vida, tudo. Você tem que estar na aula de surf olhando tudo. Eu faço boxe, eu olho tudo. Quando eu vou dublar uma coisa de boxe, eu sei o que é jab. Eu sei quando vai, improvisa aí pra mim. Pô, um jab direto, esquerda, gancho. Então, você saber ser um ator que todo dia tá aprendendo. Você aprende com o cara do Uber, você aprende com a faxineira que vai na tua casa, você aprende com o teu porteiro, você aprende tudo na sua vida. O ator ele tem que estar ligado em tudo. É mais difícil dublar desenho ou pessoa mesmo, ser humano? Depende, porque tem desenho que é fácil, que é muito... Tem desenho que é muito tranquilo, que é um desenho mais calmo, mais falado, e vice-versa. O que eu acho mais complexo, né, que é uma área que eu sou apaixonadaço, assim, que eu sou formado também em game design, isso aí não falei, né? Eu formei. A gente ainda vai passar por todas as profissões. O tema é dublagem, mas é transição de carreira também. Calma. É o game. O game não tem imagem, não tem aquela coisa de entrega de imagem, acho que isso aí é a parada mais complexa. Também tem os mais difíceis, os mais fáceis, mas eu acho que o game ele é mais cavernoso, assim. Mas de tirar a peruca da galera. E tem algum idioma, alguma nacionalidade que seja mais difícil de dublar? Cara, assim... Porque não sinca de jeito nenhum. Cara, o oriental. O japonês e o coreano, nossa! É uma parada extremamente complexa pra gente. Porque o que acontece? A maioria das produções lá, elas não tem o carinho da dublagem. Então você vê que os animes, se você for ver no original, tem muita boca faltando. Então, para de falar. Faltando pra quem é leigo Para de falar e continua mexendo. Ou continua falando e a boca para, ou vice-versa. Ou parou o áudio e ainda falta sílaba. Então, a gente vê, além disso, então a gente não consegue, às vezes, se você não domina o idioma, você quando tá dublando, você não consegue achar onde o dublador, onde a voz está indo. Então, para você marcar uma pausa, você entender, é difícil. Então, você tem que, se o coreano tá falando, parou, tu marca pausa. Tu vai acompanhando com a canetinha ali o original, o texto, e tu, marca pausa. Entendeu? Então, assim, eu acho o mais complexo por não entender e por esse fato. E eles falam muito agressivo. Então, a gente tá rindo pra caramba, se fosse lá... né? E a gente tá contando um papo super leve, mas eles são... E aí, nesse caso, quando a gente faz essa dublagem aqui, a gente tenta trazer esse espírito brasileiro, essa cultura? Ou às vezes é uma exigência do cliente ter que manter... Não, mas ele tá destoando muito do original. Assim, a gente sabe a personalidade do personagem, né? A gente tem que trazer pro nosso ambiente. O Boku no Hero é uma série que eu dublo agora que a galera gosta muito, assim. Eu recebo muita mensagem, dou muita palestra falando sobre esse personagem. Porque ele lá no original, ele é muito... Eu falo, e aí, moleque, tranquilo? Entendeu? Porque ele pede isso. Então, é totalmente fora. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente se contamina pelo jeito dele de falar. Ele fica, aí, moleque, tranquilo? Só que ele tá com um sorriso no rosto, sabe? Então, a gente tem que tentar abstrair um pouquinho, porque ele conta essa coisa igual do russo, sabe? Do alemão, aquela coisa falada assim, incisiva. A gente acaba tratando o personagem como ele de uma forma incisiva. Às vezes ele não é. Às vezes ele é tranquilo, mas é o jeito dele de falar. E no caso da dublagem de games? Como é que é esse processo? Eu fico muito curioso. Editor de áudio. Cara, o game, ele chegou de uma forma muito incrível. Eu acho que tem que ser o triplo do trabalho de ator que você tem. Porque não tem imagem nenhuma. O game não tá pronto, eles mandam os áudios e a gente dubla em cima dos áudios. O sync é em cima dos áudios. Então, a maioria das vezes não tem imagem, só tem a referência da voz do ator que gravou lá, às vezes sem estar jogando nem nada. Então, a gente tem que realmente ir em cima do original tudo. Então, você dubla, a sua imagem é o waveform. O waveform, pra quem não sabe, é tipo o eletrocardiograma. Pip, pip, que a gente falava. Quando a gente põe aquele sonzinho... fica aquelas linhazinhas lá. Então, eles mandam os áudios assim, você dubla em cima daquilo ali. E você, frase a frase, é o frase texto... a frase. E às vezes não tem a frase de quem tá contracenando com você. Às vezes são só as suas falas. E é mais quando é gameplay, que é só aquele personagem andando o tempo todo falando. E aí, nesse caso, como é que dá emoção? Porque você não sabe o contexto, né? A frase pela frase. Pelo que ela carrega do significado dela ou não. Você consegue colocar um contextozinho, uma emoção. Porque quando a gente tá jogando, parece que faz muito sentido. Parece que é um filme, tá com emoção. Parece. Porque assim, já fizeram com direção artística lá, né? Aí, então, às vezes tem dizendo no texto o que é. Tem a frase no canto
tá chorando. Então, tu escuta já o ator mais ou menos já fazendo, então tu vai muito em cima do original. Né? Só que assim, o que é o complexo disso? Que eu falo que o importante de todas as empresas de games sempre chamar diretores que jogam. Por exemplo, quando eu fui dirigir o Hogwarts Legacy, eu fiquei doido pra saber como é que era o jogo, eu não sabia. Então eu tive que ver como é que era o motográfico, né? Se era a terceira pessoa, qual era a engine, né? Engineer, que tem vários apelidos que o pessoal dá e o nome é correto. O que é a terceira pessoa? É a primeira pessoa? É de corrida? Né? É Lego? Então, cada jogo ele tem um motor gráfico diferente. Ele é feito um motor gráfico. Aí eu pesquisando muito, que não vi essa informação pra mim, eu pesquisando muito, eu vi que era de terceira pessoa, tipo Assassin's. Então, tem a coisa do stealth, andar abaixado, andar correndo, essas coisas todas. Então, vem umas frases no texto, tipo assim, tô te vendo. Aí o dublador tem que falar, tô te vendo. Mas assim, cara, o eu tô te vendo é muito relativo. É muito. Porque o cara pode estar te vendo, mas o cara pode estar lá na esquina. Às vezes o player tá lá na esquina. Então, o máximo que posso passar pro ator é assim, cara, o player andou rápido e você passou na linha de visão dele, né, da programação, o cara viu, ó, tô te vendo, né? Ou então você levantou e abaixou. Então, mas eu não sei. Mas vai no original a distância que ele tá dando do aviso. Tô te vendo. Mas assim, pro dublador é importante saber em que momento tá. Eu posso estar te vendo aqui. Tô te vendo. Tô te vendo. Pra quê? Então, a gente procura sempre chegar o mais próximo possível, tá? Hoje em dia, eles mandam várias opções. Tem um tô te vendo alto, baixo, gritado, parará, parará. Aí, quando entra naquela linha que eu chamo de, um apelido que eu dei de start de áudio, né? Cara, se o personagem está correndo e bateu na linha de start de áudio, então vai buscar dele entrando correndo e, tô te vendo. Entende? Então, tem várias opções. Jogo de tiro tem muito. Granada! 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 Entendeu? Tipo, joguei granada. Então a gente sabe. Antigamente era muito no rateio, mas, cara, o complexo é isso. Você saber em que ambiente tá o jogo. E como ele foi feito. Pra que ele foi feito e qual motor gráfico ele foi feito. Aí tu fica igual doido, mano. 200 mil frases sem você saber o que tá acontecendo. E aí, entrando no nicho do nicho, pegando esse gancho que você deixou aí dos games, você sempre ali no mercado da dublagem, identificado com os filmes, de repente você começa a dublar games, a entrar nesse mundo dos games. Voz original também? Você é uma pessoa muito identificada com o universo geek. Como é que você conseguiu conciliar essas suas duas paixões, o Fred geek pro Fred que passou a trabalhar e se especializar com game, ser designer de game, diretor de dublagem de game, dublador de game. Em que momento você percebeu que isso era um mercado dentro da dublagem? Cara, quando eu dublei o primeiro jogo, que foi o World of Warcraft, foi uma das primeiras dublagens que surgiram no Brasil. E eu já jogava muito, PlayStation 2 ou 1 na época, eu não lembro. Eu jogava muito. Falei, você sempre foi ligado nessa coisa de game? Mas eu nunca fui, assim, doente. Eu sabia dividir as coisas, né? Tem hora pra tudo, né? Mas se transformar isso num trabalho é maravilhoso. Aí eu falei, cara, preciso estudar isso. Aí pesquisei, né? Pro Google, né? Falei, mercado de atores e voice acting pra games. Tá ultrapassando o mercado de filme. Rendendo mais de 200 bilhões por ano. Falei, caraca, mano. Falei, vou estudar game design. Aí eu estudei game design e esperei o mercado vir. Aí o game começou a vir. Agora ele ainda tá se moldando, mas tá muito bom já. Tá muito bom, porque lá fora até eles estão mandando as informações pra gente mais precisas. Ó, a cena é assim, o personagem é assim. Então tem jogo que a gente dubla cutscene também. Tem jogo que é jogo de escolha que manda o texto dizendo o que é, muito desenhadinho. Então eles perceberam a nossa necessidade. Né? Que eu já vi cena do cara com tiro no chão falando normal. Tanto do dublador original quanto do dublador que dublou. Então o cara, me ajuda. O cara tá entendeu? Aí também começou a chegar agora o mercado novo, que é de voz original. O Brasil tá começando a produzir games. Aí eu dirigi o jogo do Cellbit lá pela Dumativa, o Enigma do Medo. Dirigi Posthumous Investigation agora com a galera da Nuvem, que foi o Rodrigo Lombardi que dublou. Então a voz original já é diferente. A gente recebe antes, dá a voz para localizarem lá fora. Né? Então, dublam em cima do nosso idioma. Que é outra parada que é maravilhosa, que é difícil, mas é maravilhoso. Que aí você dá a sua vida, você entende como é que você tá dando as coisas ali. E com uma visão que a gente tem que precisa externalizar pro mundo isso, a gente sabe que a gente já dubla, já pensando como vai ser localizado lá fora pra galera chegar lá e fazer da forma mais corretinha possível.
E, É um mercado difícil. e a gente tem Eu aprendi sozinho. Não tinha ninguém. A gente pioneirizou praticamente. Você desbravou esse mercado, Estamos né? tentando. Eu acho que a Dumativa foi a primeira empresa que colocou um estúdio, uma equipe de dublagens totalmente profissional para poder fazer uma obra inteira. Tanto que o maior sucesso do Enigma foi a voz original. E existe alguma especialização já dentro dos cursos da dublagem ou das aulas de dublagem? De dublagem para game, para voz original? Ou Então, ainda não? Ainda tem pessoas que dão workshops. E às vezes uma matéria no meio daquilo ali. Porque nem todo mundo trafegou ainda nesse ambiente. Nem todo mundo joga. Então, tem o dublador que joga e tal. Mas tem o dublador e diretor que joga muito, o cara entende muito, o cara estuda. Então, ele passou por essa porradaria do início, então ele sabe todos os problemas, todas as dificuldades, todas as soluções e todos os caminhos que deve tomar para poder prevenir os erros e chegar a mais os acertos. Então, essas pessoas geralmente fazem workshop. Eu dou workshop de voz original, para games, tem para filme e desenho, mas não é minha área, é outra pessoa. Mas como eu meio que tô desbravando isso, então eu consegui entender para poder passar para os alunos. Pra galera, quando for gravar, saber como fazer. Não chega ali e pensa, cara, o que eu faço agora? Que ambiente é esse, né? Porque você realmente tem que passar pro dublador. Que ele ajuda na hora que for sentar na produção para gravar uma voz original, saber como ele vai se comportar, saber como é que ele vai ver o material, como é que... Entendeu? A voz original não tem nada, é só o texto. Paga mais voz original? Paga mais. Paga mais. Paga mais. A gente procura, assim, como veio também novo, então a gente procura aproximar muito o valor da voz original de série. Tipo, Irmão do Jorel, que é a Melissa que faz. Então eu perguntei muita coisa pra ela, a gente tentou, e a galera de São Paulo também, eu tô sempre em contato com o pessoal pra a gente também equalizar o mesmo valor, pra não ficar essa coisa de um mercado mais barato, meio... né, Ainda tem essa diferença? Existe uma tabela para os dubladores que dublam em São Paulo, outra no bem Rio, outra pouquinha. no Sul, ou a gente já está conseguindo unificar O isso? São Paulo e Rio já são muito unificados. Eles têm uma aliança muito forte. Tanto que eu dublo para São Paulo dubla para mim, eu vou para lá, eles vêm para cá. É um churrasco na casa da galera. E assim, eu adoro dublar lá e a galera também adora dublar aqui, enfim, dublar remoto ou não. Mas já se solidificou já isso. Antigamente era mais. Agora com esse negócio de internet, todo mundo tem facilidade para ir, voltar e tal. Então já unificou mais. Então São Paulo e Rio é o polo forte. Tem alguns estados que fazem, mas tem que ser junto com a gente. Eu acho que assim, tem que ter. Pode ter no Brasil inteiro. Contanto que não comprometa o nosso trabalho artisticamente e que também seja o valor próximo do nosso. Que é o justo, né? Não é o cara... Eu quero dublar por menos para poder dublar, pô. Não, você tem que ter... Existe uma tabela, existe uma categoria, existe uma postura, existe um respeito com todo mundo que já está há muito tempo. Então, isso é importante para qualquer estúdio que tenha em qualquer lugar do país, do mundo, do planeta. É um mercado organizado, então. A né? gente está se organizando. A gente procura se organizar muito, cara. Existem muitas histórias aí, porque dublagem eu acho que mexe com o sonho de muita gente. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, meu sonho é ser dublador, eu queria ser dublador. Você deve receber todo dia um monte de, nossa, meu sonho, sempre quis dublar. Eu sei imitar o Silvio Santos. Eu sei imitar o meu tio. Ou então eu tenho uma voz bonita, né? Eu sei imitar o Bob Esponja. Eu falei, tu vai roubar o trabalho do Wendel, cara. Tu tá querendo roubar o trabalho do Wendel. E tudo que mexe com sonhos, as pessoas acabam ficando mais vulneráveis a golpe. Né? Vulnerável demais, cara. Como é que a gente consegue, ou que dicas você pode dar para quem tá tentando entrar nesse mercado, não cair em golpe? Como é que eu sei que aquilo ali é sério, que não é? Porque eu vejo muita gente cair em golpe nessa área. Lugar, né? O mundo inteiro tá assim, né, cara? Todo mundo tá querendo bandar o outro, bandar as pessoas a entrar no mercado. Cara, é o que eu falei até lá no início. A gente tem que saber o profissional que você vai se qualificar. Professor que você vai ter aula de dublagem, ou o seu professor que vai te dar aula de teatro, essas pessoas vão te conduzir artisticamente, vão mostrar para vocês qual é o caminho, preço, lei, regulamento, pagamento, sua postura. Então, isso ajuda a tornar o sonho da pessoa mais pé no chão. Porque o sonho, às vezes, a pessoa fica flutuando e qualquer coisinha pode desbalançar e você pode estragar o sonho da pessoa por causa de bobeira. Então, as pessoas que têm um sonho têm que saber que o sonho é uma profissão. Uma profissão tem que ser levada a sério, tem que ser levada com regulamento, com postura, enfim, com todas as coisas que levam a você ter uma vida saudável profissional. Então, assim, às vezes a pessoa é iludibriada. Cara, eu dublaria até de graça. Eu escuto a galera falar assim, mas não é por mal. Não é por mal. Às vezes o sonho meu sonho é dublaria até de graça. Mas ele falando isso, não vai dublar. Porque se ele for dublar de graça...
todo mundo quiser dublar de graça, ninguém vai trabalhar mais. Entendeu? O médico não vai querer operar de graça, o advogado não vai querer advogar de graça. Então é uma profissão. Então, assim, o cara tem que saber que o sonho dele é uma profissão séria, que ele deve saber levar como uma profissão remunerada. Até porque ele tem que... Vai dublar de graça, daqui a 20 anos, como é que tu vai pagar tuas contas? Né? Então, o sonho da pessoa tem que tomar muito cuidado como você vai ensinar pra pessoa, de você não machucar o sentimento da pessoa, não machucar o sonho dela, saber mostrar pra ela, cara, esse caminho é árduo. Como todo caminho é árduo, mas você vai ter que passar por isso de uma forma madura. Você tá aqui pra você aprender a botar o seu sapatinho e caminhar sem se machucar. Mas você sabe que o caminho não... Nenhuma profissão é fácil. Nenhuma profissão é fácil. Nenhuma. Você vai ter às vezes uma linha vai ser mais rápido. Mas nenhuma é fácil. Você tem que estudar. Você vai ter... O cara, eu sei dirigir, mas não tem carteira. Mas o cara sentou, o pai dele ensina ele desde 18 anos. Mas ensinou. O moleque não diz, eu entrei no carro do meu pai, nem viu. Tô indo pra São Paulo, pai, valeu, primeiro dia. Não é assim, sabe? Então, o sonho ele tem que saber que o sonho é uma profissão. E que uma profissão tem que ser levada a sério. E como profissão, existe uma especialização? Então, o cara é dublado em especializar game, ou o cara... dublado em especializar, não. É especializado em dublar game. Estamos aqui com o Yoda, mestre Yoda. Já não posso ser dublador, né? Já não sabe falar direito. Ou então, o cara é especializado em dublar. Não, ele só dubla desenho, faz voz de desenho. Tem essas especializações, assim como você falou do médico. Tem o cara que é especializado em ser cirurgião plástico, o cara que é especializado em harmonização peniana. Cara, assim, tem gente que tem mais facilidade justamente por isso. Às vezes o cara não... É que eu falei, o ator ele tem que saber caminhar em todos os ambientes, né? Mas nem todos os ambientes são fáceis. Então, se você tem dificuldade em um ambiente, você tem que procurar estudar, né? Então, às vezes você vai fazer às vezes você tem uma dificuldade de dar muita emoção e sua emoção ainda é um pouquinho rateada. Então, você vai estudar para você conseguir dar mais emoção. Então, independente se é um drama, se é um filme de terror, independente se é qualquer coisa, né? Mas a gente tem a nossa zona de conforto. Nossa, às vezes tem predisposição a fazer mais vozinha, de brincar mais ali. Então tem essa coisa de você ter mais vezes facilidade. Mas existe um curso de especialização? Curso de vozinha para dublador. Acontece assim, por exemplo, como eu dou aula particular, então tem gente que faz... Eu dou aula para 2 pessoas que elas são focadas em reality. Que reality realmente é mais complicado. Então tem gente que tem mais dificuldade em alguma coisa. Pô, Fred tem dificuldade com reality, tem dificuldade com novela mexicana, tem dificuldade com anime, tem dificuldade com gamer. Então eu preciso dar uma linha. Então assim, vai do profissional saber o que ele precisa. Então, diretor, o que eu preciso? Cara, entendeu? Então assim, eu acho coisas muito difíceis. Tipo, o humor na dublagem eu acho extremamente difícil. O cara, se não tiver o dom, né, a predisposição que eu falo, vai ter que estudar. Tem que ser humorista para dublar humor? Não, acho que você, cara, não precisa ser humorista, mas você tem que saber imprimir o humor ali no momento certo, saber o time, a piada, o jeito. Então, a gente sabe que o humor é time. O humor é puramente time e saber o jeito de falar, sabe? Como você vai imprimir uma piada. Então, é uma coisa acho que é uma coisa de estudo pra você poder depois colocar junto com o seu trabalhinho de atorzinho ali no meio. Mas é difícil humor pra caraca. Você falou aí da novela mexicana e a gente tem sempre aquele clichê da dublagem da novela mexicana que é o mais desincronizado possível. É verdade isso? É. E por que fazer a novela mexicana queima o dublador no mercado, né? Esse cara aí dublou o Carlos Daniel, não chama ele não. Carlos Daniel? Não, porque hoje não tem mais isso. Muito raro ter. E chegou a ter quando começou o negócio do streaming. Eu vou te explicar. O que acontece? Quando o pessoal do audiovisual sabe aí, quando o SBT é muito falado muito das dublagens do SBT, né? Que eu acho que são maravilhosas. Mas assim, o grande problema que as pessoas falavam mal era do sync. Mas não é culpa da emissora nem do dublador. Era o jeito como como a transmissão era enviada para sua casa. Então, antigamente, imagina 2 mangueiras de água. Tu ligava as duas e o áudio era do vídeo. Então, por questão que eu não sei de antena, de frequência, às vezes ia uma depois da outra, uma depois da outra. Então, chegava o vídeo, depois o áudio na casa da pessoa e vice-versa. Então, isso desincronizava, porque o dublador sinca, tem revisão, sinca no estúdio, tem revisão. A própria SBT adora dublagem. O próprio SBT revisava e mandava certinho, só que tinha essa coisa. E quando veio o stream, a internet era meio cagada.
Então, tinha a trava de imagem e o áudio, então a galera ficava, cara, tá mal dublado pra caraca. Não tá mal dublado, gente, não tá mal dublado. A gente trabalha com muito carinho no sync. Pode interpretar mal, mas o sync é incrível. Então, era mais coisa de transmissão, de sabe? Não era... É uma lenda que dublagem de novela mexicana é uma lenda total. ruim. Não é culpa da gente, não, gente. Por favor, desculpe a gente, ame a gente, tá? Você já dublou novela mexicana? Várias. Por isso, advogando em causa própria, né? Várias. Mas pelo outro lado também, a gente tem reconhecidamente a dublagem brasileira como a melhor ou uma das melhores dublagens do mundo. Por que a nossa dublagem é tão reconhecida? Qual é o nosso diferencial? Eu acho que o brasileiro é mais emotivo. Então, eu acho que ele consegue imprimir mais emoção, mais naturalidade. Você pode ver as outras línguas, todas as línguas têm emoção, eles falam com emoção, mas eu acho que o brasileiro ele é mais... Tipo italiano, sabe? Tem aquela coisa, tanto que eu acho a da Itália a segunda melhor do mundo. Eu acho a dublagem da Itália perfeita. Depois vem francês, que são atores incríveis. Mas o brasileiro tem a forma de falar dele. A gente estava falando até do oriental, claro. É maravilhoso, também adoro os trabalhos orientais. Tem muito dorama agora, maravilhoso. Mas a gente vê que o tipo de falar não é que nem o nosso. Ele falou, caraca, eu te amo. Né? Então, assim, a gente consegue imprimir uma essênciazinha. E o dublador, ele é... Nossa, a gente tem uma coisa, né? De trabalhar, de ser aquela coisa... A galera da antiga, sabe? Apanhou muito. Então, a galera tem muito essa coisa realmente de trazer a coisa da verdade, da emoção pros filmes, sabe? Então, além disso, tem a nossa entrega artística de todo mundo. Os diretores ter carinho com a gente que vive aprendendo, vive errando. E vice-versa, procurar sempre aprender. Os diretores, quando me pedem, eu entendo. Então, assim... Tem esse lance aí, sabe? Da gente se entregar muito. O brasileiro se entrega muito emocionalmente pras paradas. Então, ele consegue entregar, tipo, um filme americano que vem dublado por um baita de um ator, o Smith, ou então um dorama até que foi até interpretado bem pra caramba. A gente consegue, o brasileiro consegue imprimir essa vida dele, sabe? Com mais genuína. Alguns países têm mais técnica. Vamos só sincar. Então, eu vejo mais isso, de se preocupar em traduzir pra galera entender o que tá se ouvindo. Eu acho que o brasileiro ele é mais... vamos viver essa parada, que isso é bom demais. Entende? Então, eu acho que a gente é mais essa coisa aí. Mais gostosinho. E você que já tentou tantas coisas antes da dublagem, depois acabou parando na dublagem, assumindo isso como sua profissão, você vive disso. Em algum momento, a situação da dublagem já ficou tão ruim que você... pensou em largar ou largou temporariamente e falou, agora não é mais dublagem, vou para outro caminho? Várias. Como é que foi isso? A gente se sente ameaçado sempre porque o nosso mercado a dublagem não depende da gente, depende lá de fora. Então, se os roteiristas entraram em greve lá, já era. Acabou o trabalho. Greve de roteirista, tipo, já era. Você tem que ficar ligado no sindicato norte-americano para ter trabalho aqui, né? Parou lá, vai parar aqui. Então, opa. Então, cara, o dublador ele tem que viver com o seu respaldo. Então, a gente tem que saber mais ou menos guardar o nosso dinheiro, porque pode... E tem época de alta e baixa, que são as férias. Então, o roteirista lá, chega dezembro, pum. O cara vai entrar de férias. Então, não vai chegar a produção pra gente. Quem já produziu tudo para Natal, Ano Novo e férias. Então já tá tudo pronto. Dublou outubro, novembro, dezembro já começa a dar uma segurada, o mercado esfria e tal. Aí volta depois das férias de fevereiro, começa a vir as produções pro meio do ano, então a gente vive essa sazonalidade. Então a gente tem que ter realmente um equilíbrio financeiro aí pra não ficar na merda. Mas pandemia, a gente ficou desesperado, sabe? Que são coisas que todo mundo parou, o audiovisual parou. Então aí foi quando comecei a fazer live. Então eu sempre procuro fazer outras coisas pra poder... pagar as contas. Além da live, quais são essas outras coisas que você faz para pagar as contas? Cara, eu faço live, apresento palco em evento, adoro apresentar palco, adoro estar no palco, adoro roteirizar, adoro fazer vídeo. Eu sou o cara que gosta de meter a mão, sabe, em vídeo, eu gosto de... sabe, lá, banda, fazer Você live. É músico também. Eu não me considero músico, eu me considero um curioso. Mas você tem uma banda e você também leva isso como uma profissão. Uma profissão, óbvio. Tudo na vida, né? Que a gente quer que funcione tem que levar a sério. Então, mas você se formou como músico? Não, nada. Aprendeu Sempre na orelha. autodidata. Autodidata e parei um tempo, voltei agora. Então a galera da minha banda é tudo monstro. Formado ou não. Eu vou ali, faço blém, blém, blém.
né? Agora tô fazendo aula de canto, agora eu quero virar cantor mesmo, pra caraca, quero segurar bem as paradas. Mas, como eu falei, a gente tem que estar em todos os ambientes, né? Mas a gente tem que ter um respaldozinho, a dublagem tem que ter, cara. Ou então você trabalha, segura teu dinheiro. Quando vier uma baixa aí, uma pandemia, segura, depois volta, porque é sazonal, né? Aí, cara, se você mandar bem, se você for um cara bom, tu vai estar sempre trabalhando, vai estar sempre dublando, vai estar sempre fazendo as coisas. Então, Não precisa, a dublagem pra mim é o primeiro trabalho que eu tenho. não precisa falar valores, mas dublador ganha bem. Dá pra viver de dublagem A gente no ganha Brasil. ganha por hora. É um cachê por hora, em torno de 170, 180 por hora. Então, se você dublar 1 hora por dia, ou se você não dublar... Então, assim, é um trabalho que paga bem e ao mesmo tempo não paga. Porque se você trabalhar muito, você ganha bem. Se você não trabalhar pouco, então é intenso. Pode ser que lá na frente mude o nosso valor, né? E quando tem famoso dublando, o famoso ganha mais? Mais, E como é que é a ganha questão mais? do famoso na dublagem? É uma ameaça pra vocês? Não é Não uma- precisa citar nomes, mas a gente tem casos Tem emblemáticos. vários. Se você quiser citar, a gente agradece pelo bait, mas se não quiser também, fica à vontade, viu? Eu não sou contra, não. Até porque é o trabalho do cara. Se o cara é talent, porque ele fez merecer isso, né? O cara faz novela, faz... Enfim, é chamado pra poder vender aquela produção. Normal. Só que assim, é o cachê que ele vai cobrar, não é o cachê normal, só que pela publi. Então, é natural também do cara. Eu acho que, assim, desde que entregue um trabalho bom, pra mim tá de boa, tem espaço pra todo mundo. Mas esse cara não atrapalha o trabalho de vocês no sentido, é um cara que não tem a técnica da dublagem. Às vezes ele é só um ator, mas É na só escola ator. de atores, pelo menos É. até onde eu sei, não tem lá disciplina. Dublagem 3. Né? Não tem. A pessoa não tinha tem que ter. procurar isso por Tinha que fora. ter. Provavelmente o cara dá um pouquinho mais de trabalho por não saber o ambiente, né? Mas se o cara for um bom ator e o diretor conduzir bem, o cara vai imprimir a parada. É muito importante, assim, o que eu falo. Se entregar um trabalho bom, de boa. Ele fez aquele trabalho ali, que poderia ter sido eu. Vai chegar o trabalho depois que não vão chamar ele pra fazer, por questão de ser talent, mas posso lá fazer. Então tem espaço pra todo mundo. Desde que entregue um trabalho bom, eu quero que a dublagem seja impressa de uma forma bonita. Então, assim, claro, pô, já aconteceu de eu fazer um teste, de eu passar, mas chamaram um talent pra fazer. Beleza. Aí o cara foi e fez, eu fiz algumas outras coisinhas no filme, mas depois eu fui e fiz outra coisa. Então, E assim... depois você ficou com vontade de matar o cara. Com falar assim, certeza. Dublagem ruim, eu faria muito. eu faria melhor, não tô zoando. E o filme que estamos falando, né? Não, mas foi legal, foi o Pinguim de Madagascar. Eu fiz o teste, passei, mas é o Gregório que fez. Mas, cara, ficou maneiro o trabalho. Então, pra mim, GG, o cara fez trabalho do cara, ele ralou pra isso, ele, sabe, tava ali pra isso também, fez. Depois apareceu outro filme que eu fiz teste, passei, então é relativo. Mas ficou maneiro, de boa, cara, tem que fazer, sabe? Foi bom pra empresa, foi bom pro marketing, foi bom pro contratante, a Warner, acho que foi eu não lembro quem foi na época. Não sei, DreamWorks foi maravilhoso pra DreamWorks. Gente, foi incrível. Então, se ficou bem, fluiu pra todo mundo, ótimo. Depois vem outro trabalho que eu vou fazer e vai ficar ótimo também. Então, eu não vejo como uma ameaça. Até porque, se você for bom, tu não vai perder trabalho. Mas isso a gente tá falando aí do Gregório, que é um gênio, eu sou fã do Greg. Greg, mas não conheço, queria conhecer, eu vou falar assim, tu roubou meu trabalho, vem cá, pau! ele é muito gente boa. Mas ele é ator. Sim, sim. E quando o talento, a celebridade não é ator? Acontece também por questão de marketing. Aí o diretor de dublagem vai dar o máximo dele. Então, depende do que o cara trouxer pra ele artisticamente. Então, o diretor de dublagem não faz milagre. Ele vai tentar o máximo. Se não ficar e o povo reclamar, não é culpa da dublagem. Tenho certeza. Porque o diretor tentou. Então, assim, você não vai ensinar pro cara em um dia o que um cara estudou teatro anos faria com o pé nas costas. Então, assim, o diretor de dublagem ele vai tentar o máximo, com o maior carinho do mundo. Ele vai olhar o texto, vai lá, vai ensinar pro cara. Ele vai tentar tirar o máximo do cara. Então, se não tirar e não funcionar o filme, aí é bait pro filme. Então assim, é importante ter muito cuidado, até da galera, quando for escolher as vozes, fazer um teste antes, ver se vai funcionar, se o público vai aceitar, pode até aceitar. Mas se hoje em dia a dublagem tem muita voz, o público tem muita voz. Então, se não ficar bom, a galera vai comentar. Então, tem que ter muito cuidado quando a galera de marketing colocar um talent para fazer, saber o talent que vai, se não vai comprometer o trabalho, se não vai dar bait, sabe? Se não vai dar... E saber, porque assim, a dublagem, o diretor, ele vai fazer com o maior carinho, ele vai tentar o máximo colocar aquilo ali. Na maioria das vezes acerta, tem vezes que não acerta. Esse talent, essa celebridade, essa pessoa que só é famosa,
ela não ameaça o trabalho de vocês. Não ameaça não. Não vejo como ameaça não. Eu vejo Mas como... a IA é uma ameaça real para os dubladores? Ela entra no mesmo caminho. Aí, cara, assim, o que eu vejo... Teve todas as revoluções, né? Industrial, das máquinas e da IA, né? Então, assim, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu acho que agora ela não imprime a nossa naturalidade. Ela não vai conseguir fazer igual a gente. Não vai. A gente já tentou, já tiveram exemplos, tentaram dublar um filme inteiro, ficou nitidamente. Então, foi o que eu falei, a internet tem voz. O pessoal vai falar, não tá bom isso. Não tá bom. Um robô ainda não corre. Um robô ainda não dirige direito. O robô não pilota direito. O robô não liga a luz da tua casa direito ainda. Como é que um robô vai dublar direito? Pode ser que mais pra frente aconteça? Pode ser que mais pra frente aconteça. A gente tá suscetível a tudo. A tecnologia tá suscetível. A gente só tem que tentar se adaptar a esse novo corpo. Ver como é que ele vai funcionar pra gente... Mas até então a gente tem contrato nosso que já não deixa mais utilizar a nossa voz com IA. Então, se aparecer um filme e quiser replicar a tua voz, não vai poder. Então, assim, a gente tá muito... A dublagem tá amparada em relacionado a isso, como todas as profissões estão também. Então, assim... É só entender em que caminho está indo, saber usar de forma saudável profissionalmente, não tirando o seu trabalho, como pode ter um cara de IA também aqui no podcast, né? Eu aqui sozinho, eu posso estar falando para a pessoa e o cara colocar aqui. Então, assim, cara, enfim, é tecnologia. Então, não pode tirar o que a gente está precisando agora, sabe? Se lá para frente começar a adaptar para poder a humanidade não ter prejuízo, não tirar o emprego da pessoa, porque se tirou o trabalho de um dublador, vai tirar o trabalho da empresa de dublagem, que é do cara que trabalha na faxina, do cara que trabalha na produção, do advogado, do porteiro, da luz, não sei o que. Tu tirou o trabalho de N pessoas ali. Aqui também é a mesma coisa. Se tirar o trabalho do editor, que só jogar ali no IA Edit, IA Edit, mano, tu tirou o trabalho daqui da empresa, porque lá fora o cara que mandou não vai precisar mandar mais pra cá, aí, enfim, aí o cara já não vai estar mais aqui, aí não vai ter dinheiro pra poder pagar a pessoa que foi abrir a porta lá pra gente, né, a galera da produção, o diretor que tá dirigindo a gente. Então, assim, a gente só tem que saber que caminho tá indo pra gente poder desenhar de uma forma saudável pra todo mundo. Ó, quer usar, usa, mas não tira meu trabalho, não. Não tira meu trabalho, não. Qual foi sua maior frustração no mercado da dublagem ao longo da sua história aí? Cara, maior frustração... cara, frustração é difícil falar, porque a gente... Não tem frustração. Nossa, que profissão maravilhosa, Fred Mascarenhas. Que não eu dá acho, frustração. Não, cara, porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não pensa em frustração, não. A gente tem que saber lidar com os problemas que se tornariam frustração. Mas assim, eu não vejo uma coisa que frustra, mas coisas que eu queria fazer que eu não fiz, mas que também não é aquela coisa que, caraca, acabou com a minha vida. Mas, cara, tem produção que você queria ver, cara, eu queria ter feito. Queria ter feito. Mas se foi a pessoa lá que foi e fez, eu não sei essa pessoa, cara, queria estar no lugar dele. Deus me livre pensar assim, mano. Porque ele fez, daqui a pouco eu tô lá fazendo outra. Em outro momento, em outra situação. Mas tem produções e atores e coisas que falam, queria fazer, mano, queria fazer. Sabe? Mas frustrar, não tem uma frustração. A gente fica triste em alguns momentos por coisas que você... Às vezes eu não consigo fazer um trabalho com um desempenho que estava cansado. Mas assim, não tem uma coisa que... frustrei. Nada marcante que nada assim, você nada. levou pra terapia e não conseguiu resolver até hoje. Não. Nada, não. E pra pessoa que tá começando, a pessoa chegou lá, quer entrar no mercado de dublagem, foi lá fazer sua aula, é seu aluno, primeiro dia de aula. Qual o primeiro conselho que você dá pra ela que ela deve carregar pra vida inteira? Pra carregar pra vida inteira? Nossa, vai fazer outra Pra coisa. Viu que não é frustrante? Não é frustrante, vai fazer outra coisa. Cara, o que eu falo pros meus alunos quando estão começando é sempre... É aquela coisa de coach, né? De coach. Mano, se você tá aqui, você tá fazendo o que você gosta. Estuda, se dedica, não se preocupe em ser ansioso. Eu vou trabalhar? Não depende da gente, depende de você, depende do seu trabalho artístico, da sua dedicação, né? Do seu tempo, você entender o que eu tô falando para você, você perguntar, você questionar de forma correta, você ser atento, você saber se comportar desde a sala de aula, desde a hora que você chega, como você se comporta com o seu diretor, como você se relaciona com seus amigos, e saber artisticamente quando o diretor pedir, quando o professor pedir, saber entender onde você tá. Às vezes o cara tá lá, é um baita de um diretor de cinema, um cara que já faz há mó tempão, sabe? E o cara entender que você ali é uma pessoa que tá ali para poder ensinar o caminho para ele. Então, assim, ser humilde, estudar,
estudar, ser educado, saber se comportar, saber falar com as pessoas. Entra mudo, sai calado. E evitar as fofoquinhas, as coisinhas. E, enfim, procurar, se qualificar com profissionais que têm qualificação para poder te passar aquilo. Bom, depois dessa aula de Fred Mascarenhas, eu só queria pedir mais uma coisa que irrita os dubladores. Não vou pedir pra você imitar. Você pula de prédio? Eu vou pedir pra você dublar um personagem muito famoso. Caraca, seu. me pegaram de Né? prédio. Você faz um personagem muito famoso aí, já clássico e icônico. A Dercy Gonçalves? Não é a Dercy Gonçalves. Dublar a Dercy Gonçalves tá fácil hoje em dia, né? Pedir pra você dublar os fogos do TC. Sabe que me pedem até hoje, ó, fogo de artifício, caminhão dando ré, helicóptero, eu sofro nas lives. Fred faz helicóptero aí, é maravilhoso. Grava um áudio aqui pro meu filho fazer um helicóptero. Isso é muito... Mas assim, a galera da dublagem gosta quando pede pra imitar, eu gosto. É que a gente ri quando... Me imita aí. Não, a gente não imita não, maluco. Mas da onde que vem agora, né, aproveitando o gancho, a ideia pra fazer esses sons, essas imitações dos fogos? Como é que você descobriu esse talento? Foi durante o seu processo de dublador ou você já fazia antes e você trouxe isso pra sua carreira de humorista? Era uma coisa que eu fazia quando era criança com meus amigos. Fogo de artifício, mas que ó, o caminhão dando ré eu fazia... Eu tinha mania de tentar fazer sonzinhos assim, eu gostava. Eu sou a pessoa que escuta o barulho do porteiro, fico papá em casa. Eu fico repetindo, sabe? Então, aí eu achei no TC essa brincadeira de fazer várias imitações. Então, comecei a tentar criar várias imitações diferentes. Algumas funcionaram, ficaram na merda. Algumas fizeram o maior sucesso. O Marcos até falou que o Tom Cavalcante falou pra ele, aquele menino que faz helicóptero, eu gostei, hein? Eu sei imitar o helicóptero, mas não caindo. Seu helicóptero é melhor que o do Tom Cavalcante? Ele... Faustão, qual é a diferença do seu helicóptero pro Tom Cavalcante? Porque o meu helicóptero só cai. O dele não cai. Porque eu sei fazer o corpo. Então, a gente faz só o som, né? E eu faço o corpo do helicóptero, decolando, caindo. Aí eu passo um perrengue com essas coisas. Aí eu fico tentando imitar coisas diferentes. Eu adoro fazer essas imitações assim. Tem alguma inédita? Inédita não, cara. Você nunca fez no TC assim, ó, vamos furar o Marcos Castro. Não tem não, mas eu penso em fazer, cara. Eu fico vendo coisas. A Luciana que me propõe várias coisas diferentes, sabe? Eu gosto de fazer objetos estáticos, essas coisas assim, né? Objeto estático? É porque eu gostava muito da Marisa Hort. A Marisa Hort, ela era uma atriz incrível. Ela era muito corporal. Então, tem uma coisa que ela fez uma vez, no Sai de Baixo, que era o Caco, né? Que é o Fala Bela. Ele falava várias coisas pra ela imitar. Ela falou assim, imita um carro. Nossa, achei incrível. Ela fez um Calhambeck. Ela fez assim, ó. E parou, viu um Calhambeck, aqueles carros antigos. Aí ele pisca ela. Pisca o farol. Eu falei, nossa, que merda, mas é muito bom isso. Aí eu comecei a trazer isso. Aí eu trouxe o caminhão, trouxe, sabe, o Lula, várias coisas assim. Eu achei, cara, que maneiro isso que ela faz. Trazer pra pessoa visualizar um objeto em você. É muito tipo uma escada, sei lá, como é que eu faria uma escada aqui? Tipo assim... Sabe? Eu sou uma escada aqui. E com a escada de Fred Mascarenhas, a nós gente termina encerramos. Vamos encerrar com a escada, que nada que a gente fizer vai ser melhor do que isso nesse momento. Fred, brigadíssimo. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Um abraço, gente. Tudo de bom.